Vamos abrir lá em Abacuque. Nós vamos continuar essa série, O Justo Viverá pela Fé. Livro de Abacuque, capítulo 2. Domingo passado nós conversamos no capítulo 1, hoje no capítulo 2. Se Deus der graça, na próxima semana nós concluímos aqui esse estudo, O Justo Viverá pela Fé, um texto de Abacuque. Abriu aí? Vamos ler? A gente poderia ler de forma alternada, tá bom? Diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Desista não, irmão. Desista não. Senão eu chamo o mano aqui para fazer a leitura. Vamos lá, versículo 7. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar, tu lhes servirás de despojo. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores.
Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, aqui lemos, Senhor, a Tua palavra, e o Senhor é um Deus que governa. O Senhor é o Deus de toda a terra. Senhor, queremos submeter o nosso coração a Ti, nos calando a nossa alma, como aquela criança desmamada do Salmo 131, esperando no Senhor e não querendo buscar e desejar coisas grandes e maravilhosas demais, mas se aquietar, como no Salmo 46, e provar e saber que o Senhor é Deus, que o Senhor reina, que o Senhor governa, que o Senhor é um Deus presente, age com misericórdia e graça. Senhor, esse texto de Abacuque é tão difícil, na sua linguagem, na sua teologia, e Deus, Ele também mexe coisas tão difíceis na nossa vida, especialmente o sofrimento e as circunstâncias adversas que podem ter nos acometido, Senhor, na nossa vida. Então, Pai, por graça e misericórdia, abre o nosso coração, o nosso entendimento para a verdade do Evangelho aqui e nos edifica com a Tua palavra, com o Teu Espírito, a Tua graça, a cada um aqui que está comigo, desde o menor até o maior. Que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra e com o Teu Espírito. Queremos honrar o Teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Abacuque, capítulo 1, nós conversamos na semana passada. Há duas perguntas que o profeta faz. Primeiro, diante do mal e da calamidade que estava prestes a acontecer em Judá, primeiro o profeta pergunta: até quando? Até quando os perversos vão prevalecer? Até quando toda essa violência e maldade vai continuar crescendo na terra? Até quando o Senhor vai permitir que todo esse mal cresça, todo esse mal se apodere de nós? Quando o Senhor responde a Abacuque, no capítulo 1 nós lemos, a resposta é: olha, Abacuque, as coisas vão piorar. Os caldeus, os babilônios que estão avançando, essa nação babilônica que já tomou a terra da Assíria, que já venceu o Egito, e por causa disso vocês aí de Judá nem estão pagando mais os tributos ao Egito. Essa nação, ela vai entrar em Judá e vai detonar, vai acabar com tudo. A nação de Judá vai desmoronar e vai se cumprir nesse período que está mais do que próximo, vai se cumprir todas as profecias anteriormente ditas, e aqui sendo confirmadas também por intermédio de Abacuque, de que o povo de Judá, Jerusalém, seria levado cativo, que o templo, que a nação seria envergonhada, que seria destruído tudo, e eles passariam um tempo de 70 anos nesse cativeiro. Abacuque está vivendo na época do rei chamado Jeoaquim. Nós já falamos sobre isso na semana passada. Abacuque muito provavelmente desfrutou, ou vivenciou, ou de repente até apenas recebeu os frutos e os sinais da história de um avivamento que Deus tinha feito através do rei Josias. Mas esse avivamento em Judá, esse mover de Deus em Judá, ele não avançou, ele não prevaleceu de tempos e nas gerações. Na verdade,
esse avivamento e esse mover se arrefeceu e ficou ali presente no período do rei Josias, mas o que veio depois foi o juízo, o que veio depois foi a mão de Deus pesando sobre a terra de Judá, e o motivo pelo qual a mão de Deus estava pesando ali era por causa dos pecados, por causa do coração longe e distante do Senhor. Daí Abacuque, que viveu também no mesmo período do profeta Jeremias. Abacuque aqui nesse texto tão poético, tão profundo, está olhando para as circunstâncias. Ele está olhando para um cenário político terrível, está olhando para um cenário econômico terrível, cenário social terrível, uma calamidade pública terrível, e está olhando também para uma situação espiritual pela qual o povo de Deus estava passando terrível. Até quando, Senhor? Até quando a violência vai crescer e vai prevalecer? Até quando esse mal vai tomar conta da vida do teu povo? Daí quando o Senhor responde que as coisas vão piorar, a pergunta de Abacuque é: mas Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor está fazendo isso, sendo um Deus tão puro, sendo um Deus bom, puro de olhos, que não pode ver o mal e a opressão não pode contemplar? Por que aqueles que procedem erroneamente, perfidamente, prevalecem e estão destruindo o teu povo? Capítulo 2, primeiro versículo. Depois que Abacuque faz essa oração, ele se coloca na torre de vigia. Abacuque não estava questionando o agir de Deus de maneira rebelde. Abacuque estava orando ao Senhor e diz assim: eu vou me colocar na torre de vigia e Deus vai falar, Deus vai mover, Deus vai falar comigo, Deus vai responder a minha oração. E é fato aqui, Deus responde, Deus fala com Abacuque. E Deus fala com o seu profeta, dizendo que aquilo que o Senhor estava falando naquele momento não teria cumprimento apenas naquele período da história. A profecia que Deus dá a Abacuque não se refere apenas ao momento em que Judá está para ser destruído, irá para o cativeiro babilônico e depois será restaurado. A profecia que Abacuque recebe, que diz aqui, o Senhor diz a ele, que ele deve colocar em tábuas e colocar bem grande assim, para que até aqueles que passam correndo possam ver, é a respeito não somente daquele período histórico, daquela história do momento em que Abacuque estava vivendo, mas era a respeito de uma grande história, de uma metanarrativa que está se desenvolvendo no mundo, a respeito da história de Deus que envolve a redenção e envolve também a consumação dos séculos, a respeito da história de alguém que vai vir e vai morrer no lugar do seu povo e vai resgatar o seu povo, e a respeito de uma promessa que vai se cumprir, a respeito daqueles que são justificados por meio do justo. Abacuque está recebendo uma profecia escatológica a respeito dos últimos dias. Não se referia apenas à Babilônia, aos caldeus, a Judá e a Jerusalém, a Abacuque e aos seus questionamentos, mas aquela profecia se referia a nós, se referia a um plano eterno que Deus está desenvolvendo na história que Deus mesmo criou. É comum hoje em dia as pessoas no mundo, na universidade, jovens, adolescentes, questionarem Deus com a seguinte pergunta, ou melhor, questionarem os cristãos, os questionarem com a seguinte questão: por que Deus, sendo um Deus tão bom como é pregado pelos cristãos, permite que o mal aconteça no mundo? Você já ouviu essa pergunta, não? Já ouvi na universidade, escuto no colégio quando estou dando aula com meus alunos. Por que Deus, sendo um Deus bom, permite o mal? Uma pergunta, um questionamento pós-moderno, um questionamento desse período que a gente está vivendo. A Europa pós-cristã, nesse período também, os jovens europeus, número de ateísmo imenso, eles têm essa mesma questão. Os missionários, quando relatam o seu trabalho na Europa, abordam o Evangelho a partir dessa mesma questão, porque é a grande pergunta para eles.
Porque Deus, sendo bom, permite o mal. O livro de Abacuque é uma verdadeira teodiceia, porque aqui o profeta está falando, está fazendo a teologia, está recebendo a revelação de Deus a respeito dessa pergunta, desses males e desse mal que habita no mundo. Aí a pergunta fica muito filosófica, você diz, tudo bem, você falou aí, mas fica tão filosófico. Mas aquelas coisas que aconteceram na nossa vida de ruins, aquela bênção que não chegou ainda, aqueles fatos que aconteceram, aquelas frustrações e desânimos, aquelas mágoas, aquelas tristezas que nós, se pudéssemos, apagaríamos na nossa mente, aquelas histórias que aconteceram na nossa vida, na nossa casa, com os nossos pais, com os nossos familiares, aquelas questões que na hora da luta, da dor, na hora da separação, na hora da enfermidade, na hora da crise, querendo ou não, elas tomam conta da nossa vida, porque eu acho e eu sempre penso que o melhor que eu quero e o melhor que eu acho que é o melhor para mim é aquilo que Deus tem a obrigação de fazer. Daí que a minha interpretação a respeito do bem e do mal é justamente nessa minha dualidade da mente. Aquilo que vai trazer menos sofrimento, aquilo que vai trazer, na verdade, prazer, alegria, sorriso é o bem, mas aquilo que vai trazer um pouco mais de sofrimento, de luta, aquilo que é difícil de engolir, isso é o mal. Mas na perspectiva bíblica, todas as coisas cooperam para o quê, irmãos? Para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Na perspectiva divina, o bem ou o mal, na perspectiva divina, a história da nossa vida que está se desenvolvendo, seja por um viés negativo ou positivo, seja por experiências boas ou ruins, toda essa história, na verdade, não é a grande história da nossa vida. Toda essa minha história, ela é apenas micro, ela é apenas uma parte de uma grande história que está se desenvolvendo na minha vida. Quando eu penso em coisas do passado que aconteceram comigo, onde é que estava Deus ali? Muitas vezes eu perguntei, onde é que estava Deus quando eu estava sendo abusado sexualmente na minha infância? Onde é que estava Deus quando o meu pai estava me rejeitando e mandando dinheiro para minha mãe abortar? Onde é que estava Deus quando eu sentava na mesa e não tinha o que comer? Onde é que estava Deus quando o alcoolismo chegava na minha casa e a destruição e as brigas e as confusões e as ameaças e as tapas e tudo o que acontecia? Onde é que estava Deus naqueles momentos da história em que mesmo depois de eu ter me convertido ao Senhor, passei por lutas e sofrimentos, onde é que estava Deus? Na verdade, a todas essas questões nós queremos que Deus, na verdade, se justifique para mim. É como se Deus precisasse de verdade olhar para mim e se justificar, dizer, Daniel, olha, aconteceu por causa disso, daquilo, não fica assim, vai melhorar. Esse Deus que a gente imagina é aquele que Augusto Cury escreve nos seus livros. É o grande psicólogo. É aquele Deus que massageia o ego. É aquele Deus que não trata o nosso coração. É aquele Deus que está fadado a ser controlado pelo homem. É aquele Deus que, apesar de ter uma cara de religião, pode ser que nem seja o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro se relaciona conosco através de revelação. Mas é aquele Deus que eu criei, é aquele Deus que a minha família segue, é aquele Deus que a religião protestante segue, é aquele Deus que eu frequento a igreja. Mas o Deus verdadeiro é um Deus que se revela. E quando Deus se revela, Ele não se revela para responder questiúnculas da minha vida. Deus não se revela com a obrigação de fazer aquilo que eu quero que Ele faça. Deus não se revela para tentar massagear o meu ego e para tentar me dar respostas a respeito do que aconteceu no passado. Na verdade, Deus se revela e a grande resposta que Abacuque dá a respeito desse Deus que é puro de olhos e não pode ver o mal. A grande resposta que Deus dá
a respeito desse Deus bom, fiel, maravilhoso, perfeito, onipresente, onipotente, Deus que conhece todas as coisas. A grande resposta que Deus dá a Abacuque aqui é o Evangelho de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém ou não? É o Evangelho, irmão. É a grande resposta de Deus. É a grande maravilha que podia ter acontecido com a nossa vida. É a grande bênção, é a grande dádiva, é o grande presente que Deus poderia e pôde e fez e derramou sobre nós. É o Evangelho de Jesus, por isso que na visão, aquilo que Deus falou para Abacuque, escreve bem grande, para que aqueles que passam correndo, na verdade a ideia ali no hebraico, está se referindo aos falsos profetas, a essa ideia de gente que está correndo com uma mensagem, com uma fala. Abacuque, Deus está falando com Abacuque, se referindo a esses falsos profetas que estão correndo no meio do povo, dizendo a eles: não, o que Jeremias está falando está errado, vamos prender Jeremias, vamos colocar ele aqui numa masmorra, não, o mal não vai acontecer, não, os caldeus não virão, não, as coisas não vão piorar. Mas na verdade, a palavra de Deus era o contrário. E a resposta que Deus está dando aqui a Abacuque, dizendo que a visão virá, que o Senhor virá e não tardará, que essa visão e essa profecia se cumprirá, como são todas as promessas de Deus, ela não vai falhar, ela vai se cumprir. E é interessante que logo no versículo 3, você pode olhar aí, versículo 3, diz assim: porque a visão está para cumprir-se no tempo determinado, não é isso? Mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera por ela ou por ele? Oi? Aqui você espera por ela ou por ele? Olha a gramática aí, gente. Mas ele está falando da visão, né? Espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eu sublinhei esse espera-o. Se você quiser, interessante. Ele está falando sobre a visão. Assim, espera-o. A Septuaginta, quando traduz o texto do Antigo Testamento, traduziu para o grego, traduziu esse verbo no masculino. Espera por ele. Mas não é por isso que, somente por causa da cópia ou da Septuaginta, mas o autor de Hebreus, no capítulo 10, que nós lemos aqui no início do culto, cita Abacuque. A palavra mesmo interpreta a palavra. Hebreus cita Abacuque como sendo uma promessa que se cumpriu. Ele vem, ele virá. Na verdade, ele já tinha vindo, ele veio, a promessa se cumpriu. Hebreus, quando olha para esse texto, está falando, está dizendo que Abacuque está falando a respeito da promessa do Filho, o cumprimento da promessa de Deus no Filho, por isso que espera-o, ele virá e não tardará. Daí que a mensagem de Abacuque a respeito do Evangelho é a mensagem que Paulo vai falar em Romanos capítulo 1, que o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e diz lá: o justo viverá pela fé. Paulo em Gálatas fala isso também. Até hoje é o mesmo poder operando em nós, na nossa vida. Isso que Abacuque está dizendo aqui, essa profecia que Deus falou com ele, não a respeito da sua história, mas a respeito de uma grande história. E a grande história é a história do Evangelho. A grande história é que Deus nunca nos deixou só. A grande história é que Deus nunca deixou de se fazer presente. A grande história é que Deus nos preserva não por causa de nós, mas por causa da sua própria glória. A grande história é que os fatos e circunstâncias ao nosso redor, sejam elas políticas, econômicas, sociais, sejam até espirituais, eles cooperam para me conduzir, para me preservar à maturidade e ao caminho de Deus. Eles cooperam para que o Senhor forme no meu coração
a pessoa e a imagem de Cristo. A grande história é que essas coisas aqui de hoje, que aparentemente são gigantescas, as guerras e batalhas são homéricas na nossa alma, as questões mal respondidas e maltratadas são difíceis demais no nosso coração, mas a grande história é que nós temos a eternidade com Deus, e os sofrimentos desse tempo presente não se comparam com a glória do porvir. A grande história é que, de fato, é verdade, os tempos estão maus, o fim dos tempos chegou, e já chegou lá em Jesus, porque no Novo Testamento, os apóstolos, os homens que escreveram aqui o Novo Testamento, inspirados pelo Espírito, se referem ao fim dos tempos como tendo sido presente lá, como é presente hoje. Chegou, as coisas estão difíceis demais, irmãos, mas os sofrimentos do tempo presente que não se comparam com a glória. Essa é a esperança não está no Planalto Central, a esperança não está no dólar, a esperança não está no banco, nos credores, a esperança não está nos ímpios, a esperança não está na minha capacitação intelectual, profissional, a esperança não pode estar em nenhuma coisa que seja humana, mas a esperança do Evangelho está na revelação de Deus por meio de Jesus. E essa revelação envolve a redenção da minha alma, a redenção do meu coração, mas essa revelação envolve também a consumação dos séculos. Eu vou viver, eu vou habitar, eu vou morar com o Senhor eternamente. A glória de Deus virá e irá restaurar todas as coisas. Deus é um Deus fiel, e essa visão que o Senhor deu a Abacuque vai se cumprir. Se cumprirá como está se cumprindo na nossa vida. A minha história é tão curta, a nossa história ela é tão curta diante da eternidade de Deus. Os nossos problemas são tão pequenos, são tão medíocres diante da presença e do poder de Deus. As nossas perguntas e questionamentos são tão pequenos quando nos deparamos com a majestade de Deus, com o Evangelho de Jesus que se fez carne e habitou entre nós. Na revelação aqui a Abacuque ele diz assim: eis o soberbo. Está se referindo aos ímpios, está se referindo a pessoas que não conhecem Deus. Soberbo aqui são pessoas orgulhosas, arrogantes, que são inchadas, infladas por seus próprios caminhos e percepções, são inchadas e são cheias da sua opinião, da sua razão de ser. E quem não agir, quem não fizer de acordo com a minha razão de ser, vai se ver comigo. O soberbo, a Bíblia diz que a sua alma não é reta nele. Não há retidão no caminho de soberba espiritual, é impossível. Pode haver momentos de prazer, pode haver uma felicidade momentânea, uma alegria, um sorriso no rosto. Pode haver sim um paliativo para a vida. Pode haver sim uma droga, um álcool que vai fazer eu esquecer um pouco dos problemas que eu estou vivendo. Pode haver até um medicamento, uma terapia que eu vá fazer. Pode haver até uma academia que eu entro, ou um shopping que eu vou passear e fazer compras para esquecer as broncas que eu estou vivendo. E só me lembro no outro mês, quando a fatura do cartão chega. Pode haver coisas e mais coisas que são paliativos, que não conseguem resolver, porque a alma do soberbo não é reta, não há retidão, não há caminho de Deus, não há vida no Espírito, não há, a partir da soberba, de alguém que não consegue reconhecer a soberania de Deus por intermédio das situações da vida, que não consegue perceber o mover e o agir de Deus até nas crises, de alguém que, diante da dificuldade,
já encontrou os culpados. Diante da dificuldade, já conseguiu inimizade com tantas pessoas. Diante da dificuldade, já não consegue sentar junto e olhar nos olhos. Soberbo. Diante da dificuldade, nas famílias, maridos, esposas, não conseguem mais olhar nos olhos, sorrir, viver a vida de Deus, se alegrar com aquilo que Deus está dando, o contentamento, a piedade, nas quais a fonte de lucro, como Paulo fala a Timóteo. O soberbo que não consegue olhar para a igreja de Jesus e ver o sangue derramado, e ver a presença de Deus, mas olha para a igreja e só vê crítica, porque acha que sabe o que é melhor, acha que o caminho está errado, acha e acha e acha, por causa da sua alma soberba. E diante do soberbo, na presença de Deus, a Bíblia é muito clara: Deus resiste aos soberbos. Não há retidão para quem se acha na presença de Deus e na presença dos homens. Não há retidão para quem não se humilha diante de Deus e diante dos homens. Não há retidão para quem não se submete diante de Deus e diante dos homens. Não há. Deus resiste aos soberbos. Mas também na palavra diz que Deus dá graça aos humildes. E essa graça que Deus dá aos humildes é o próprio Evangelho de Jesus. O justo viverá pela fé. Amém? O justo viverá pela fé. Martinho Lutero, em 1500 e pouco, viveu uma crise espiritual. Era um monge católico, muito estudado, com doutorado, mas não conseguia encontrar Deus na igreja, na religião. Só encontrava incongruências, dificuldades, lutas. E Deus resolveu falar com Martinho Lutero com esse texto: o justo viverá pela sua fé. Como é isso? Porque na minha mentalidade brasileira, a justiça, ela me alcança a partir do que eu fiz. Na minha mentalidade brasileira, a justiça, eu me torno justo a partir do que eu fiz. Eu sou justo porque eu fiz justiça. Eu sou justo porque eu sou um cara direito. Eu sou justo porque eu vendo aquilo, quando compro e vendo a mercadoria no meu comércio, eu faço direitinho, sem trambique, sem nada por debaixo do pano. Eu sou justo porque eu trato bem as pessoas. Eu sou justo porque eu cuido dos meus filhos. Eu sou justo porque eu estudo direitinho. Eu sou justo porque faço tudo por excelência. E essa justiça brasileira, que atua em nós, porque nascemos e interagimos com ela desde pequeno, dentro de casa, na escola, na TV, em todo lugar. Essa mentalidade a respeito da justiça, dentro da igreja, está produzindo um bando de fariseu, um bando de gente que é religiosa, que acredita numa justiça que é conquistada pelo mérito, uma justiça que é conquistada pelo braço da carne, uma justiça que é conquistada pelo bom comportamento. Daí que se eu aparentar, tiver uma voz de santidade, tiver um semblante de santidade, tiver assim uma aparência, tiver assim uma oração bonita, as pessoas vão me considerar na igreja, e eu vou até conseguir um cargo, eu vou até conseguir uma função, eu vou até interagir melhor e tudo mais. Mas a justiça bíblica, ela é anterior ao comportamento. A justiça de Deus, na verdade, a ideia é no passivo. Nós recebemos a justiça de Deus. A justiça de Deus atua na vida da gente anteriormente. Essa justiça de Deus, ela é quem compra a minha alma, ela é quem resgata o meu coração, ela é quem define a minha identidade. Daí que a justiça, na perspectiva bíblica, tanto do Antigo Testamento como do Novo, ela não vai considerar justo quem faz justiça, mas ela considera justo aqueles que foram justificados pela graça de Deus. Ela vai considerar justos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Ela vai considerar justos na presença de Deus aqueles que conheceram o mistério do Evangelho. De que maneira?
A maneira de que, quando Deus olha lá no céu para mim, a sua ira já não se derrama sobre mim. Eu já não sou filho da ira, já não sou filho da desobediência. Porque quando Deus lá do céu olha para mim, Ele vê Jesus lá no meio do caminho, recebendo toda a ira de Deus na cruz. E por isso nós somos declarados justos. Porque Jesus na cruz nos livrou da ira e da desobediência de Deus. Nós somos considerados justos, porque Jesus na cruz venceu a morte e o pecado. Com seu grande amor, com sua profunda graça, com sua ternura, Ele lá deu a sua vida por nós. O justo pelos injustos, como Paulo fala em Romanos. Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Daí que ele diz que o justo viverá pela fé. Ah, tudo bem, eu entendi. Mas para eu receber essa justiça eu tenho que ter fé. E a gente entende fé, às vezes, de uma maneira também equivocada. Porque essa fé bíblica, ela é dom de Deus. Essa fé bíblica, ela é um presente que Deus dá. Quando Deus resolve abrir os nossos olhos, a gente que não era nada, a gente que estava fadada ao fracasso, a gente que estava à beira do colapso, da sua própria arrogância e concupiscência, Deus resolve abrir os olhos. Essa é a fé que salva. Para não conhecer a história de Jesus e da cruz somente na mente, mas algo acontece, o Espírito sopra, um fôlego de vida novo entra na minha alma. Deus resolveu habitar em mim, Deus resolveu me batizar pelo seu Espírito e me fazer nova criatura. Essa justiça de Deus, que até a fé é dom de Deus, é graça de Deus. Mas na construção do texto aqui, a fé, ela não está só ligada à justiça, mas a fé, ela está ligada à vida. A gente gosta de separar duas doutrinas tão importantes na palavra: a justificação e a santificação. Então, eu entendi, eu fui salvo pela graça, eu fui declarado justo, eu criei no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça, como foi com Abraão. Tudo bem, mas a partir de agora sou eu quem faço o caminho. A partir de agora eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que isso, eu tenho que um bocado de coisa. Na verdade, essa distinção, essa separação que nós fazemos não é uma perspectiva bíblica, porque na perspectiva bíblica o Senhor não somente nos declarou justos, mas nos declarou também santos na presença de Deus. E a maneira como Deus faz com que a sua santidade seja desfrutada, seja vivenciada, é pela fé. Por isso que a fé não está atrelada somente à justiça, mas a fé está atrelada também à vida. Porque a fé bíblica não é um bando de conceitos que eu vou aprender a respeito de Deus. A fé bíblica não é cognitiva somente. A fé bíblica não é meramente teológica. A fé bíblica tem um sentido de fidelidade, de firmeza, de constância. À medida que caminhamos com Deus, nós vivemos eternamente com Deus. E eternamente não quer dizer depois da morte, mas hoje. A justiça de Deus, que foi cumprida em Cristo, pela fé atuando na minha vida hoje, faz com que eu possa desfrutar hoje na minha vida da presença e da glória de Cristo, do Cristo ressurreto. Esse é o grande mistério do Evangelho, de tal maneira que quando os olhos são abertos para isso, a glória e as coisas desse mundo perdem o seu fulgor, perdem o seu brilho, tudo que de repente preenchia o coração, perdem o seu valor, por causa da cruz, por causa do grande amor de Deus. E fato que a fé, ela alimenta a vida. É a fé, é a constância, é a permanência, é a perseverança, porque nós não fomos justificados para retroceder, como nós lemos em Hebreus capítulo 10. Hebreus está falando para um povo sofrido. O autor está falando para um povo que estava sofrendo perseguição.
Mas diante dessa justiça que alimenta a vida, essa justiça que atua na santidade, na santificação, na nossa vida cotidiana, Hebreus olha para o povo e conclama e chama, porque nós não somos daqueles que retrocedem, porque ali o Senhor não se compraz, ali o Senhor não se deleita, mas nós somos daqueles que perseveram, daqueles que avançam, daqueles que vão até o fim, porque ali o Senhor derrama graça, porque Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça, firmeza, constância, permanecer no caminho por causa da graça. Daí a gente precisa dar uma parada antes de continuar, porque eu não sei qual é o seu caminho com Deus, mas você sabe. Eu não sei nem se você conhece Deus da revelação do Evangelho de Jesus, mas você talvez no seu coração saiba. Eu não sei qual é o caminho que você tem trilhado aí, mas você no seu coração sabe. Isso é um caminho de soberba, de arrogância, de independência de Deus. Isso é um caminho que se coloca acima e além da verdade. Isso é um caminho de justiça que é humana, de justiça que é conquistada no mérito, na carne, no comportamento. Deus sabe, Deus conhece, talvez no seu coração haja essa acusação, haja aí alguém, alguma coisa, talvez o Espírito falando, instigando a sua alma para voltar, para parar de retroceder, para parar de olhar para trás, para parar de ficar envolvido nas questiúnculas da vida, para parar de ficar questionando Deus, pensando que Deus tem a obrigação de responder a cada fato da minha história. É hora de voltar para Deus, é hora de se arrepender, olhar para o Evangelho e voltar a ter a vida frutificando para Jesus por causa da sua graça. É hora de voltar a olhar para a ressurreição, o poder de Deus que habita em nós, que atua em nós pelo Espírito, para andar com Deus, para viver com Deus. É hora de voltar para o Senhor, irmão, em nome de Jesus. É hora de se alegrar de novo em Deus. É hora de ouvir aquela voz do céu, olhando para mim, dizendo: Tu és o meu filho, eu tenho prazer em ti. É hora de quebrantar o coração, porque perto está o Senhor, os que têm um coração quebrantado, para que a fé, a justiça, alimente a nossa vida, naquilo que Jesus chama de vida eterna. Voltar para Deus, se aquietar, se arrepender, clamar ao Senhor. Deus, nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. As pessoas usam esse texto às vezes, eu vivo pela fé, como se fosse uma fé cega. Eu vou fazer uma loucura na vida e eu vou dizer porque eu vivo pela fé. Não é assim ou não? Dizer uma doideira, porque eu vivo pela fé. Mas a fé não é uma fé cega, a fé é uma fé certa. É uma fé convicta, que faz a gente cometer loucuras por causa da fé, mas ela é uma fé de convicção, de permanência, de vida, na qual o Senhor está desenvolvendo, está me envolvendo na sua vida eterna hoje, no seu reino. Mas o soberbo, a sua alma não é reta nele. Aqui Abacuque recebe do Senhor alguns ais, algumas maldições, algumas observações, afirmações duras a respeito do soberbo. E preste atenção, porque Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que é possível nós cristãos, por algum momento, nos envolver com as mentiras de Satanás e do pecado e passar a viver a vida aqui como se Deus não existisse. Aquilo que Francis Schaeffer falava do ateísmo prático. Você conhece Deus, mas vive como se Deus não existisse. Uma espécie de agnosticismo evangélico, teológico, reformado, que conhece, porque trata a matéria da fé como sendo uma coisa intelectual somente. Então você conhece, a sua mente você sabe, mas isso não é fé. Porque a fé e o conhecimento bíblico nos leva ao amor, à comunhão, à presença de Deus. Daí esses ais
essas afirmações, essas exortações, admoestações aqui que nós vamos ler, talvez eles estejam enveredando no nosso coração caminhos, talvez eles estejam querendo tomar conta da nossa vida, da nossa casa. Essas palavras aqui que Abacuque recebe do Senhor, talvez estejam querendo encontrar morada no nosso coração e azedar a nossa alma, e azedar a nossa vida com Deus, e azedar a nossa vida com os irmãos, e azedar a nossa vida com o mundo, com a vida de Deus, com as circunstâncias. E quando o coração azeda, os relacionamentos mudam, se rompem. Quando o coração azeda, a minha justiça, a minha razão tem que prevalecer. Quando o coração azeda, a gente continua trilhando o caminho da religião até, mas não há retidão, porque é um caminho de soberba, de arrogância, e Deus resiste a isso. Daí que esse ai aqui pode ser para mim. Que no primeiro ai, no segundo ai, no terceiro, talvez Deus esteja querendo falar comigo, porque nas interações que nós fazemos, todos nós aqui, você que estuda na escola, você que faz faculdade, você que já trabalha, você que já se aposentou, todos nós estamos no mesmo caminho, todos nós estamos suscetíveis aos mesmos erros, e a gente precisa avaliar o nosso coração, avaliar a nossa vida diante de Deus, diante da grandeza, diante da palavra de Deus. Daí que no versículo 6, você pode abrir, por favor, novamente, olhar comigo. São 5 ais. Primeiro no verso 6 ao verso 8. O Senhor vai falar a respeito daqueles que acumulam o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. A palavra usada para penhores aí era falando a respeito de um barro espesso, de uma quantidade de barro que a gente vai colocar nos ombros, na cabeça para carregar, e a caminhada fica difícil demais porque ela pesa. Os penhores. E ele continua tratando sobre isso e falando a respeito da nação dos caldeus. Ele está falando aqui a respeito da corrupção. Não é aquela corrupção somente que está lá em Brasília. Você viu que essa semana um caminhão virou na BR-101? Passou o vídeo aí nos jornais. Tombou o caminhão, virou. Um bocado de garrafa de refrigerante 2 litros no chão. Está lá o motorista nas ferragens. E o povo, o que é que fazia? Estava lá, pegando. Não era nem Coca-Cola, o pior é isso. Era um aí que eu não sei nem o nome correto. Estava lá, todo correndo. Você lembra recentemente que a polícia entrou de greve? E Abreu Lima virou um caos, como aqui no centro também. E enquanto as pessoas filmavam lá, alguns irmãos davam paz do Senhor. Com coisa na mão, na televisão, tudo, a paz do Senhor, irmão. É a gente. Essa corrupção que somos nós. Nós somos o povo corrupto. Que a gente vê essas coisas na TV, vê na política, os bilhões, trilhões que foram desviados. As casas, tudo que foi construído, alicerçado sobre a corrupção, daqueles que assinam, daqueles políticos que assinam e daquele projeto, daquela licitação, recebem uma porcentagem. E ainda pior, daqueles que se dizem evangélicos e pagam os pastores mesada mensal para que a igreja vote nele na eleição. Tanta coisa terrível, tanta coisa horrível no campo da política nacional. Era ali também, Abacuque está vivendo nesse período, mas perceba só, que a corrupção, ela está no meu coração, no meu jeitinho brasileiro, na minha maneira de
de querer ganhar em cima do outro, ganhar dinheiro fácil. Pessoas que estão se envolvendo com caminhos perversos por causa do dinheiro que é fácil, que é muito, atalhos na vida que só trazem destruição na casa da gente. Ai daquele que acumula o que não é seu. Depois no versículo 9, a palavra diz assim: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. E assim ele continua dizendo que você trouxe vergonha para a sua casa, destruindo tanto a você como a muitos povos, pecaste contra a tua própria alma. Daí esse outro ai, falando a respeito dessa ganância, dessa avareza, desse querer ficar rico, dessa ilusão de que os tesouros dessa terra vão de verdade fazer a gente ser alguém na vida, dessa mentira que o amor do dinheiro traz, de que nós seremos alguém grande, poderoso, que eu vou colocar minha casa lá em cima, todo mundo vai me elogiar, eu vou fazer o meu nome célebre sobre a terra. Esse é o projeto da Babilônia, desde lá de Gênesis capítulo 11, quando os homens se juntaram para construir a Torre de Babel. Eu vou fazer o meu nome célebre, grande sobre a terra, para que todos os povos olhem para mim. E o texto diz que enquanto a gente faz isso, na verdade, nós estamos maquinando o mal contra a nossa casa, destruindo a nossa família, destruindo a nossa alma, vendendo o nosso coração para ganhar dinheiro, dinheiro e dinheiro, achando que a fonte de vida, achando que ser alguém na vida significa ser alguém rico. Crente que não consideram mais que domingo é dia do Senhor, não é dia de ganhar dinheiro. Crente que não consideram mais o que a Bíblia fala sobre fidelidade, o que importa é ganhar dinheiro. Crentes que não consideram mais a vontade, não consideram mais a ética cristã, não consideram mais nada, quando o que importa é ganhar dinheiro. Por dinheiro eu vou para qualquer lugar do mundo. Se o salário for bom, se a perspectiva for boa, eu vou para qualquer lugar do mundo. Para Conchichina, eu vou para a África, eu vou para qualquer lugar do mundo. Mas quando se fala em Jesus, quando se fala nas missões, quando se fala no projeto do reino de Deus, eu não vou para lugar nenhum. Presta atenção, irmão, presta atenção. Nesse texto, me lembrei do Acã, Josué capítulo 7. Acã descobriu uma maneira de se desenrolar, de ganhar alguma coisa por debaixo do pano. Quando o Senhor dá vitória lá contra Jericó, Acã encontra lá uma taça, uma coisa maravilhosa de ouro, uma riqueza. O Senhor tinha dito: não pega nada, nem um despojo. Acã disse: é meu. Pegou e escondeu. Daí que o povo vai lutar contra Ai, perde. E o Senhor revela que perdeu aquela batalha por causa do pecado de Acã. E Acã é morto no vale da destruição, no vale da morte. Esse vale, que era chamado Vale de Acã também, é o vale que a avareza e a ganância tem levado muita gente, muito jovem, mas tem levado muitas famílias que acumulam riquezas, mas não conseguem olhar para os filhos e ver a riqueza do Evangelho. Não conseguem olhar para a família e ver a riqueza do Evangelho, porque só acumulou riquezas, ajuntou, e a traça e a ferrugem vai corroer. Versículo 12, falando a respeito da violência. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Nesse versículo 12, a respeito da maldade dos caldeus, a respeito de tudo, toda aquela questão no capítulo 1, essa violência que nos separa, essa violência que não é somente física, mas muitas vezes verbal, essa violência que não é somente quando uma pessoa é assaltada, quando há um assassinato, mas essa violência que é cometida dentro do próprio corpo de Cristo, por causa da soberba do nosso coração.
essa violência que é simbólica, que é verbal, que tem destruído os nossos relacionamentos. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Mas aí Abacuque diz assim: há uma esperança, porque a terra se encherá de quê, irmãos? Do conhecimento. Você está aí, não? Versículo 14. Vamos ler juntos? Versículo 14. Pois a terra do conhecimento, como as águas cobrem o mar. Amém. Quarto ai, ele fala a respeito daqueles que vivem uma vida de dissolução. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai daquele que acha que no álcool vai conseguir resolver a sua vida. Ai daquele que se entrega aos prazeres da vida, aos prazeres da carne, para resolver aquela questão a respeito do mal e a respeito da vida. Ai daquele que vai encontrar como fonte de vida no álcool, na prostituição, vai encontrar como fonte de vida nessa dissolução, dessas coisas que são efêmeras e não conseguem de verdade encher e satisfazer a nossa alma. Ai! Efésios capítulo 5 diz: e não vos embriagueis, 5:18, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O último ai é a respeito da idolatria. A idolatria é a base disso tudo aqui. Porque a idolatria não é apenas aqueles ídolos que são mudos, de prata e de ouro. A idolatria não é somente numa imagem, mas a idolatria é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. A idolatria é tudo aquilo que no meu coração ocupa e traz algum senso de vida e satisfação que não seja Deus. Essa idolatria, Jesus, olhando para a idolatria, falando a respeito das riquezas, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, é muito claro ali, dizendo que onde está o meu tesouro, ali estará também o meu coração. Ali quando ele diz que é impossível servir a dois senhores, é impossível porque eu vou agradar um ou vou desagradar o outro. Não dá para servir a Deus e aos projetos desse mundo. Não dá para servir a Deus e a mamon e às riquezas. É impossível. Mas preste atenção, porque a pergunta de Jesus é interna, é para uma avaliação pessoal. Onde é que está o meu coração? Porque onde está o teu tesouro? Aí, lá, nesse tesouro é que estará o teu coração. Ai daquele que olha para a madeira e coloca a sua esperança naquele ídolo que é mudo, naquele ídolo que não tem poder para nada. Ai daquele que coloca a sua esperança de vida naquele projeto que é um projeto do mundo, é um projeto da carne e muitas vezes é um projeto do diabo para a vida da gente. Ai, por causa da soberba. E o soberbo, o caminho do soberbo não é reto, não há retidão. Abacuque conclui essa profecia do capítulo 2, se preparando para uma oração. E a oração no capítulo 3, na semana que vem, nós vamos ler. Mas diante de toda essa calamidade, diz assim, você pode ler comigo, versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Com essa profecia, Abacuque termina com muita reverência, com muita submissão. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor continua reinando. O Senhor continua no controle. O Senhor há de cumprir as suas promessas. O Senhor está cumprindo e fazendo a sua história na minha vida. O Senhor. Cale-se diante dele toda a terra. Se entregue. Confia. O justo viverá pela fé. Vamos orar, se você puder fechar os seus olhos.
Tenha um tempo de oração silenciosa no seu lugar. Cale-se diante dele toda a terra. Talvez tenha tantas perguntas enchendo a nossa alma nesse momento, tantos pensamentos. A graça do Senhor basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Você pode dizer ao Senhor: Deus, eu entrego, eu quero viver pela fé. O justo viverá pela sua fé. Talvez haja uma situação na sua vida tão difícil de se resolver. E talvez ela nem se resolva. Mas diante do Senhor, que é grande e poderoso, os filhos justificados podem calar e sossegar a alma, porque o justo viverá pela sua fé. Você pode orar ao Senhor, aquietar o coração diante do Senhor. Ó Deus, seja bendito o teu nome, que é excelso pelas tuas promessas. E essa que lemos, e que o conhecimento da glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Ó Senhor, glória seja dada ao teu nome, Pai. Nós queremos, Senhor, como Moisés orou, orar aqui. Revela-nos mais da tua glória, Senhor. Revela-nos de verdade desse conhecimento verdadeiro, profundo, da glória do Senhor. Ó Deus, age com o teu poder, Senhor, naqueles que são teus. E aquieta o nosso coração, nos alimenta dia após dia pela tua palavra, pelo teu Espírito, Senhor. Livra os nossos pés da queda. Livra-nos, Senhor, os teus filhos, do caminho da soberba e da morte. Ó Deus, não queremos viver aqui na terra tendo o Senhor resistindo a nós. Mas, Senhor, queremos viver e desfrutar da tua graça, Pai. Por isso, quebranta o nosso coração de uma maneira verdadeira e profunda, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.